Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui na galeria, funcionários e a todos que nos assistem, bom dia. Ainda continuando a respeito do IPTU, lembrando a todos que, durante esse período em que está se discutindo a questão, aliás, depois que passou a ser distribuídos os carnês dos IPTU, surgiram muitos problemas, e aí foi criado tinha sido criada uma comissão de revisão no final do ano, no dia 30 de dezembro, foi publicado, e posteriormente foi feito um decreto nomeando a comissão, e por algumas vezes houve um decreto para trocar alguns componentes, para haver algumas modificações, e o resultado, eu gostaria de aqui estar passando a todos. Foi um pedido de informação que eu fiz nessa casa no dia 31 de março de 2014. E esse pedido de informação veio a resposta e eu gostaria de estar passando a todos essas respostas, mas antes, eu gostaria de passar para vocês todos que estão vindo, nos assistindo, as perguntas que nós fizemos. Então, as perguntas foram: durante o período de vigência do decreto 2.714/2014, quantos munícipes reivindicaram a revisão do valor do IPTU? 1.1. Desses, quantos tiveram seus pedidos indeferidos? 1.2. Quantos pedidos foram cancelados devido a algum erro de preenchimento do formulário da solicitação? 1.3. Quantos pedidos foram deferidos? 2. Dos pedidos indeferidos, quantos solicitaram o pedido de recurso à segunda instância? Então, eu gostaria que a técnica agora passasse as respostas que... Por favor, a técnica. Acho que não está muito legível, mas eu vou estar lendo para vocês aqui. No total, foram 2.452 pedidos. Indeferidos, 2.313. Quantos pedidos foram cancelados devido a algum erro? Nenhum. Quantos desses pedidos foram deferidos? Aqui responde o seguinte: até o momento, não houve deferimento de pedidos. Estamos em processo de análise. 139 pedidos. E, do pedidos de indeferimentos, alguns entraram com algum recurso. No total, foram 238 pessoas que entraram com recurso. É importante dizer o seguinte: se nós temos mais de 90 mil residências aqui em Jacareí, e dos 90 mil, nós tivemos 2.452 pedidos de indeferimento, de revisão. Eu acho um número muito expressivo, pelo período em que foi feito esses pedidos. E outro, todas as vezes que nós estivemos lá, acho que o vereador Fernando também esteve algumas vezes presente lá no Atende Bem, eram filas e pessoas esperando para ser atendidas. Lembrando a todos que, em 15 dias, nós fizemos ao vacinado e coletamos quase 10.300 assinaturas. Isso em 15 dias. Agora, você sabe que um pedido de revisão, para dar entrada, o processo é mais lento, não é simplesmente assinar, você tem que preencher um formulário. E nesse período, mais de 2.500 pessoas pediram essa revisão, eu vejo que é um número muito expressivo. Agora, somente 139 pedidos estão sendo analisados. É muito pouco, em vista dos problemas que houveram aqui. Eu mesmo citei vários problemas. Aqueles aumentos abusivos que ocorreram. Eu tenho um caso
ali próximo da Sherry, uma propriedade de mais ou menos 1 hectare. Pagava-se IPTU, que eu já acho absurdo numa área rural com mais de 10 mil metros quadrados, ter que pagar IPTU. Passou de 1.100 para 18 mil reais, e sendo que são agricultores. Tem 4 filhos. É o único sustento da família. Agora, não rever esses casos, eu acho que é um absurdo. Então, esse vereador, ele está muito preocupado com essas questões, porque também eu peguei alguns indeferimentos aqui, algumas cópias, e eu observo o seguinte: não existe data nas respostas. Como é que a pessoa assina um documento sem colocar data? Outro, a pessoa coloca um pezinho na frente e assina por outra. Depois eu fui verificar no decreto, há um decreto que o representante do jurídico, que não tinha nenhum suplente, e tem um decreto posterior que coloca a pessoa como suplente. Mas mesmo assim, a pessoa que assinou e colocou um pé na frente não teve nenhum trabalho de colocar o nome dela. Porque ele tem direito, essa pessoa tem direito de colocar o nome dela quando assina. Por que eu falo isso? Porque o indeferimento foi feito a toque de caixa realmente, para realmente ter tempo de indeferir todos. Acho que essa foi a orientação que eu acho que deve ter tido. Porque não é possível. As pessoas entravam com revisão, praticamente alguns dias depois já estavam com o indeferimento. Você olha, as cópias são idênticas, só muda o nome das pessoas e o endereço. Teve um caso que me chamou muita atenção. Teve um caso que a pessoa entrou com um pedido no protocolo questionando a taxa de lixo. E qual que foi a resposta? Indeferimento ao seu IPTU, a revisão do seu IPTU. Quer dizer, a pessoa entra com pedido de informação sobre a questão da taxa de lixo e a pessoa responde, e a comissão responde indeferimento da revisão do IPTU. Então é muito estranho isso aí. Eu devo estar entrando com uma representação junto ao Ministério Público, porque isso foi lesar e enganar as pessoas a fazerem essa revisão. Eu acho que já a orientação era de estar indeferindo todos. Tanto é que vocês viram, resposta, pedido de informação aqui, a resposta. Não tem nenhum pedido deferido. Tem sendo analisado, que são 139 pedidos. Eu acho pouco isso aí. Então, o fato de criar uma comissão para fazer uma revisão e não ter tido realmente essa revisão, eu acho que estão fazendo as pessoas de ridículo, enganando, tá certo? Que é o pior. E durante o período que eu estava lá andando nas filas, as pessoas falavam para a gente: olha, as pessoas lá do Atende Bem estão falando que isso não vai dar em nada, é para desistir. Ou seja, as pessoas já estavam sendo desestimuladas na própria fila a não fazer esse pedido de revisão. Então eu não posso ficar quieto aqui hoje, me calando, vendo as pessoas pagando um absurdo de IPTU e depois sendo lesados, enganados com uma comissão de revisão. Isso é absurdo. Eu fico totalmente indignado aqui, vendo essa situação no caso, em que fazem as pessoas de bobo. Olha, eu sei que semana retrasada teve um munícipe, morador do Jardim Cessa, que conseguiu uma liminar em São Paulo. Essa liminar foi muito importante. Ela está desencadeando várias ações aí. Eu estou sabendo que muitas pessoas estão entrando com essas ações. Por quê?
Como essa ação era porque esse senhor, aposentado, que recebe menos 2 salários mínimos, não tinha condições de pagar o IPTU, ele entrou com essa ação. Foi recusado aqui em Jacareí, mas em São Paulo ele conseguiu uma liminar. Então isso foi muito positivo. Então virão mais pessoas com uma ação nesse sentido. E fora também as ações que foi movida, só para concluir, ação que foi feita ali pelos moradores do Mirante do Vale, que entraram também com uma ação para se pagar em juízo e aceitado pelo juiz de nossa cidade. Volto mais tarde no horário da liderança.